Boa tarde. Niterói Podcast tem a honra de apresentar um dos seus convidados mais ilustres, morador de Niterói, e que é uma das pessoas que fazem a nossa cidade se orgulhar dos seus moradores. Estamos aqui com o advogado Renê Freitas. Renê advoga exclusivamente para mulheres. É uma das maiores referências do Brasil em direito de família por sua abordagem humanizada do tema nas redes sociais, em palestras e entrevistas. Mais de 300 mil pessoas acompanham seus conteúdos e já ultrapassaram 100 milhões de visualizações. Renê tem 40 anos, é sócio fundador do escritório FSMC Advogados, possui especialização em Direito Processual Civil pelo IBMEC no Rio de Janeiro e é pós-graduado pela Universidade de Lisboa, além de professor e palestrante. Antes da gente se falar, se cumprimentar, Renê, eu vou dizer aqui uma famosa frase tua. Advogar no direito de família e defendendo exclusivamente mulheres é um privilégio tão enorme quanto o correspondente desafio de vencer conclusões ultrapassadas. Renê Freitas. Cara, você é um orgulho pra gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela honra de tê-lo aqui hoje, apertar tua mão com todo orgulho e falar pro pessoal que eu tô até emocionado, porque esse cara que está aqui na minha frente, ele acho que é uma das ramificações que Deus colocou na Terra para ajudar muita gente. Renê, muito obrigado por você estar participando aqui com a gente hoje e gostaria aí de ouvir um pouquinho você. Marquinhos, uma honra imensa estar aqui no seu podcast. Suas palavras fazem muito bem. Aliás, são suspeitas, porque você é um grande amigo, mas eu sei que são verdadeiras. São verdadeiras. Eu sempre digo que a gente precisa ser semente de transformação social, né? A missão não precisa ser gigante. A missão tem que ser importante. Tem uma frase que eu gosto muito, da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: ninguém tem o direito de sair da presença do outro sem deixá-lo uma pessoa melhor e mais feliz. A gente colocar isso na nossa rotina do dia, a gente passa a fazer bem para a comunidade em volta e, portanto, para nós, porque a gente passa a viver num lugar melhor. Prazer imenso. Vamos lá, vamos tocar. É isso aí. Sabe as palavras, porque toda vez que a gente passa por alguém e a gente deixa alguma coisa, às vezes a gente nem sabe que deixou, né? Mas isso aí é tão gostoso quando chega aos nossos ouvidos. Eu acho que mais do que um prazer, uma satisfação pessoal, para a gente mesmo, é mais uma alegria de saber que você ajudou alguém, mesmo sem saber que ajudou. Sabe? Que você deixou ali uma positividade, deixou ali uma semente, né? E aquilo ali, de repente, é um gatilho que muda a vida da pessoa, muda a história da vida da pessoa totalmente e para melhor, né? Então, já falando sobre isso, eu quero até entrar já no tema do casamento, né? Porque tem muita novidade aí e tem muita coisa que a gente está até acostumado a falar, mas que tem muita gente que não sabe, né? O casamento é um contrato. O Renê usa com frequência esse termo em suas redes sociais. Casamento, além de uma união religiosa, é um contrato firmado entre ambas as partes. Renê, fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Marquinhos, vamos lá. Pensa comigo. Independente se é casamento ou não, se você tiver pessoas infantilizadas se propondo a fazer algo, você pode ter o melhor dos contratos, o melhor arranjo feito num papel, que não serve de nada. Você pode ter um contrato muito mal feito, mas se você tiver pessoas maduras, capazes de propor conversas difíceis por trás desse contrato e com a moral elevada, pode ter certeza que vai dar muito certo. Então, a gente foca muito nos instrumentos, mas como arma de defesa para as nossas mazelas. Espera aí, quem somos nós? Para onde a gente está indo? Quando a gente vai para o contrato de casamento, segura um pouquinho. Não é porque o contrato tem que ser perfeito, é porque as pessoas têm que ser maduras. Porque pessoas maduras consertam contratos imperfeitos. Agora, contrato perfeito nenhum torna um casamento bom. Exatamente. O que você está querendo dizer aí a pessoa tem que ter uma intenção nobre, né? É o que você falou, a infantilização, a falta de maturidade
ela com certeza, se a base já não é boa, não vai ter futuro isso aí. Não caminha. Né? Não caminha, Marquinhos, não caminha. E tem um problema nisso. A gente desconsidera muito o passado. Eu gosto muito de levar em conta o passado, porque ele explica quem nós somos, vai nos colocar numa situação atual e de compreensão. Quando a gente passa a compreender o passado, Marquinhos, fica muito mais leve para a gente aceitar a realidade atual. Porque você passa a ver que tudo faz sentido. Porque tudo tem um fio histórico. A gente não brotou no mundo sem nada anterior a nós. Talvez, muitas vezes, na nossa trajetória de vida, a gente tem a petulância de entender que nós somos os transformadores de tudo, que nós somos capazes de tudo, somos mais inteligentes do que as gerações anteriores. Talvez não seja bem assim. Poxa, milênios de história da humanidade, ninguém serviu, ninguém foi inteligente, mas agora vamos nós achar que com passe de mágica a gente muda. Não muda. É muita pretensão, né? É muito. Primeiro, a mudança está dentro de nós. É verdade. E aí, por que eu falo de fio histórico? Que é o que importa para o casamento. Vamos fazer o fio dos relacionamentos ao longo da humanidade. Para a gente chegar em 2023 e entender como é que os casamentos são feitos. Primeiro ponto. Você tinha, até hoje, tem enraizado no pensamento social de que o casamento é uma obrigação. Isso. Se é uma obrigação e a minha idade vai avançando e eu tenho que cumprir aquilo que me foi estipulado socialmente, quanto mais passa a idade, mais eu abaixo o filtro de segurança porque eu preciso casar. Quando eu ligava a televisão com 5 anos de idade, estava lá, casaram e viveram felizes para sempre. Esse comando infantil está dentro de mim. É verdade. Quando você vai para o casamento, na igreja, aos 9, 10 anos de idade, que você vai a primeira vez arrumado, os primos brincam, tá bonito, o tio fala que tá bonito, aquilo te marca. Quando entra a figura da noiva na igreja, é um momento histórico importante para você. E o grande finale é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Junta esse bolo todo, a idade vai passando, você com 30, 32, 34, a tia no Natal, não vai casar não? Tem problema. E olha a pressão que se faz pelo casamento. Se você entrar nesse contrato, que é tão importante, tão difícil, porque você está pressionado, e em razão disso você abaixou os filtros de qualidade, é muito possível que você não case com o parceiro da sua vida. É muito possível que você esteja casando apenas para cumprir um requisito social. E aí vai ter problema. Possivelmente vai ter problema. Eu acho que certamente vai ter problema, porque se você entra nessa pressão, né, será que você tem algum sentimento por aquela pessoa? Nobre, pelo menos? Porque eu costumo falar, eu quando faço casamento, né, nessa minha trajetória também de juiz de paz, eu sempre deixo assim claro que casamento com amor é uma coisa, que é o ideal, mas a maioria das pessoas casam por conveniência, Renê, porque elas confundem a conveniência com amor. E muitas vezes a pessoa está ali naquele dia porque usou aquele vestido ou porque está ali naquela pressão social. Tipo, fui aprovado socialmente, o que eu estou fazendo é o que a sociedade espera de mim. Só que você não queria fazer aquilo, você não queria estar ali naquele lugar, não queria estar vivendo aquela história, e você cede a uma pressão que, se você parar para pensar, é insana essa pressão. Né? Então, você acaba tendo várias histórias que a gente vê por aí de abuso, de violência, de falta de respeito total, porque as pessoas confundiram a conveniência. Porque eu não estou falando que a conveniência não é boa, ela é boa, mas a conveniência ela é conveniente enquanto dura a conveniência. Marquinhos, você está me falando isso? Estou lembrando de um caso recente do escritório. Me chega lá uma mulher que tinha casado fazendo 3 anos, e ela, com vergonha de me contratar para uma reunião, para falar o seguinte: doutor, eu não quero estar nesse casamento. E eu não consigo gritar isso para o mundo. Falei, ok, vamos entender a sua história. Ela casa com 33 anos, com uma pressão social absurda, porque tinha esse compromisso do casamento porque não tinha filho. É porque não vai dar tempo de ter filho, aquela coisa toda. Encontra a figura do narcisista pelo caminho dela. Esse narcisista, ela num primeiro momento identifica como um príncipe. E que assim se coloca perante a sociedade. Só que dentro de casa, com as viagens, ele começa a mostrar quem de fato ele é. Ela passa a perceber isso. E aí ela fala para mim assim na reunião: doutor, eu comecei a entender que eu estava entrando num lugar ruim. Mas eu, com a pressão que eu tinha para casar, como é que eu ia falar para as minhas amigas, para minha família, que aquele príncipe que eu tinha encontrado não era aquilo tudo? Eu não queria estar numa posição de louca. Sim. Eu queria casar. E agora eu estou casada, todos identificam ele
como um salvador da pátria, como um príncipe, só que ninguém passa o que eu passo. E aí entra o processo de consulta, das reflexões profundas, para mostrar para ela, tem caminho. A sua satisfação não está com as pessoas que estão nessa arquibancada de crítica pela crítica. E da pressão sem saber por que estão te pressionando. Está dentro de você o caminho para a felicidade. E do lado de fora, a gente precisa olhar para a evolução que a gente vem tendo. O legislador brasileiro tem evoluído. A gente precisa compreender isso. Aliás, a gente critica muito o parlamento brasileiro, mas com relação ao respeito que as mulheres precisam com relação aos seus direitos, tem evoluído muito. A Lei Maria da Penha tem evoluiu muito, é uma das melhores legislações do mundo. Quando a gente olha o direito civil no âmbito do direito de família, no contrato de casamento específico, tem evoluído. Então, a mulher hoje tem caminho para sair desse relacionamento, levando os direitos que possui. E aí, no final das contas, eu virei para ela e falei assim, eu examino o seu contrato de casamento à luz de direitos e deveres, não à luz do sentimento. Quando a gente pega todos os direitos e deveres desse contrato, nenhum direito seu é respeitado. O que está gritado aqui dentro é, você não tem valor. Esse é o príncipe que está casado com ela. Só que não valoriza ela. Uhum. E o valor não virá com o nascimento dos filhos. É mentira. Aliás, em regra, homens infantis têm uma tendência a não conviver bem com filhos. Porque o filho passa a reclamar uma atenção da mãe e esse homem deixa de ser o filho único que essa mãe tinha. É o centro das atenções. E aí vem a concorrência. É o Narciso, né? Que não admite... porque tudo para ele é competição, né? Tudo. Até o filho. Você imagina? É muito, muito curioso, Marquinhos, no escritório, quando as mulheres narram a história de vida, sempre a gestação é um grande problema. Ali começa o atrito. Quando o filho nasce, piora tudo. E se nascer com alguma tipicidade, aí homens infantis não estão aptos à responsabilidade maior, menos ainda, o que eles fazem? Sai de cena. Sebo das canelas, sai correndo. Verdade. E do lado de fora paga a pensão em dia, quando paga, e fica gritando que é um bom pai. Engraçado que você estava falando que, nesse caso aí, particularmente, a pessoa está 3 anos casada. Né? Ela deve ter pego a época da pandemia, que as pessoas foram obrigadas a conviver diariamente, 24 horas por dia. Você imagina o suplício que não deve ter sido para essa mulher conviver com uma pessoa assim, o dia inteiro dentro de casa. Porque as pessoas, eu acho que elas realmente passaram a se conhecer, os casais, nessa época. Porque, assim, quando você está numa época boa, uma das pessoas, ou os dois, né, os personagens daquela relação, trabalha o dia inteiro e sai de casa e não fica junto de noite. Né? E mesmo assim já tem desentendimento. Você imagine as pessoas que passam a se conhecer na realidade e são obrigadas a ficarem 24 horas juntas no mesmo local. Naquela Nossa, casa. O que teve de violência, aqui em Niterói mesmo, gente sendo atirado de janela, gente se matando, brigas absurdas. Mas cabe uma reflexão. A pandemia, o confinamento, fez com que aqueles casais se conhecessem ou não tivessem mais a opção de fechar os olhos. Porque ali não tinha mais como tolerar. Exatamente. O que eu vejo nos casais é o seguinte, não quero estar com você, mas eu tenho o meu momento de liberdade, que é a hora que eu vou para o trabalho, é a hora que eu vou no restaurante. Então, esse momento de liberdade me permite um respiro que justifique não sair de casa. Uhum. Agora, quando você está recluso, não tem momento de respiro. Pode notar, alguns casais brigam muito quando viajam, porque a viagem não traz respiro. Eles são obrigados a conviver o tempo todo. Foi para Paris e brigou. O ponto não está em Paris, não está em Londres. O ponto é, vocês estão juntos o tempo todo e vocês não se aguentam. Não está tendo aquele momento de individualidade do respiro, né? Não está. E aí vem o atrito, é natural. Mas aí, outra coisa a gente se pensar. Será que eu estou nessa relação por amor? Será que eu estou nessa relação... Como é que eu caí nessa relação? Porque eu sei que conviver é difícil, até para quem se ama. Conviver não é fácil, não. É muito difícil, é uma arte. Mas você já pensou você ter que passar por essa arte de conviver sem ter um sentimento nobre pela pessoa? Imagina um negócio desse. Ô Marquinhos, é difícil. Nossa, virou uma batalha psicológica. A convivência individual, e eu digo a convivência
de nós com nós mesmos, ela já é muito difícil. Tem um dia que você acorda, olha para o espelho e você não quer se ver. Você não quer se ver. Aquele dia só vai ficar bom quando você dormir e acordar depois de novo. Porque não tem mais jeito aquele dia. E a gente sabe que dia é esse. Você acorda, você olha para o espelho e fala... É o dia da queda moral que eu chamo. Mas a gente já tem um problema com nós mesmos, ele é muito real. Você imagina quando você casa sem enxergar muito bem quem é o outro. O atrito está colocado. Casamento, você evolui dentro dele. Estou falando de você para você. 10 anos depois, você não é a mesma pessoa. Com certeza. Só que quem está do seu lado também não é. Exatamente. Então vocês se conhecem, vão se reconhecendo ou não mais se reconhecendo ao longo do casamento. É por isso que conversas propositivas, no ambiente da nobreza, da elegância, da maturidade, são muito boas. Porque ela traz como fundo de tudo a resiliência que é própria dos vencedores. O seu contrato, que é longevo, que é próprio para a duração alta, alto grau de duração, casamento, não é isso? Ele só dura se ele tiver nobreza. Ele só dura se ele tiver elegância. Se a moralidade dos dois estiverem adequadas. E se não durar tanto como eles queriam, pode ter certeza que o término é no âmbito da boa-fé. É verdade. As pessoas terminam bem. Porque tem maturidade. Tem maturidade. Respeito. É isso. É isso. Tem um grande amigo meu que terminou o casamento. E ele falou, Renê, sabe qual é o problema de eu terminar o casamento hoje? Que eu não tenho motivo para falar. A sociedade me exige que eu tenha um motivo. Não, mas por que você está terminando? Porque eu não quero mais estar ali. Não, mas tem que ter um motivo. O motivo é que eu não quero mais estar ali. Que é motivo mais grandioso do que esse. Mais nobre. Não, você precisa trair para ter um motivo que a sociedade aceite aquele término. Sob pena de você ser colocada no lugar de louca. Não, gente. Você não precisa justificar para os outros. Aliás, a legislação... Isso tem... Marquinhos, busca sempre no fio histórico. O Brasil, na legislação, não permitia término de casamento sem justificativo. É por isso que hoje as pessoas, ao terminar o casamento, intimamente acreditam que precisam se justificar. Porque essa foi a criação desde sempre. É uma coisa cultural, né? Não precisa, você precisa ser feliz. É a felicidade que importa. E mais do que isso, se você realmente tem respeito pelo outro, se notou que aquele casamento não tem mais caminho, sai dele, por você e pelo outro. Permita que aquela outra pessoa seja feliz com alguém. O momento duro, o momento de tristeza, ele passa para todo mundo. Você pode olhar a sua vida. Pensa na sua vida no momento de maior tristeza e de maior dificuldade que você teve. Possivelmente, você olhando hoje para esse momento, você fala, não foi aquilo tudo. Passa. Não era eu. A gente vai mudando, vai evoluindo. E tudo faz sentido, não é? E vai fazer sentido sempre. O que eu sempre digo, assim, no âmbito dos relacionamentos, não fique num lugar em que você não está feliz. Aí tem uma pessoa que eu sempre cito, que é a Brené Brown, hoje é a mulher que mais estuda a coragem no mundo todo. E ela sempre fala, a coragem, ela estuda, faz uma avaliação da coragem à luz do medo. E ela fala assim, o medo é essencial para a vida. Sem medo a gente morre. Só que a coragem tem que ser superior ao medo. Medo é filtro de qualidade, não é prisão. Exatamente. E quando a gente passa a ter maturidade com relação a esse tema, possivelmente as nossas decisões passam a ser mais qualificadas. Sempre no escritório, quando chega a consulta para mim, tem um ambiente da frustração, da culpa e do medo. A frustração, porque algo que era eterno, terminou. A frustração é meu mundo caiu, né? Aquela coisa assim. O que eu estou fazendo aqui? Qual é meu papel aqui? Eu estou no local errado, não sou eu. A pessoa vai começando a tomar consciência de que aquele ali não é o lugar. Né? A pessoa, é o que aconteceu com o caso anterior que você falou. Eu não quero mais estar aqui, não é isso que eu quero. E não precisa ter outro motivo. Não precisa. Só que, em regra, essa frustração ela está linkada com percepções dos outros e não com a daquela mulher. O que minha família vai achar? O que eu vou falar para as minhas amigas? É verdade. A sociedade vê o meu casamento como um casamento doriano, a família perfeita. Olha a frustração de quebrar as expectativas de quem está do lado de fora. Aí vem a culpa. Aonde eu errei para esse casamento terminar?
Aí vem o medo. Terminando o casamento, abre o chão e eu não sei para onde minha vida vai. Consequência? Problema de saúde mental. E não tem jeito, vai acontecer. Só que isso vai passar. Toda dificuldade que a gente tem na vida, depois que a gente passa por ela, a gente sai muito maior. Por isso que eu digo, graças a Deus que as dificuldades estão ao longo da nossa caminhada. São elas que nos permitem criar musculatura para sermos pessoas mais fortes e alçarmos voos maiores. Então, se você vem de um casamento que não foi bom para você ou que não está bom para você, tenha certeza. Em regra, você sai muito mais forte, muito mais madura, com muito mais musculatura, para alçar novos voos. Tem caminho. A dor, muitas vezes, para mim, eu falando por mim agora, ela sempre foi importante. O sofrimento. Assim, lógico que tudo tem um limite também. Mas passar por adversidade na vida foi que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. E o lance da maturidade numa relação a dois é muito importante porque a pessoa que é madura, que já chegou num estágio espiritual mais avançado, ela sabe que ninguém é propriedade de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Então, se eu não quero mais estar ali naquela relação, eu quero mais que a outra pessoa seja feliz, que ela viva, que ela encontre alguém. Mas isso é uma porque eu também nobreza. quero. Mas as pessoas não pensam. Engraçado que a gente pensa assim, a pessoa vai viver mais um pouco, vai ficar madura, vai aprender. Tem gente que tem 80 anos e não faz ideia disso, não aprendeu nada. Então, eu sinto uma tristeza e um lamento por essas pessoas que são muito mais velhas, que já viveram bastante coisa na vida, mas não entenderam isso. Eu não fico com você, mas ninguém vai ficar também. A gente vê isso direto, a gente vê em filme e isso é realidade total. Se eu pegar você com outro ultimato, como tem direto, homem matando mulher porque já está separado e não admite que a mulher tenha namorado ou que siga a vida, são aqueles narcisos, né? Você vê, são pessoas, às vezes, com mais de 50, 60 anos que estão fazendo hoje, isso. quando você pega os dados, eu gosto muito dos dados porque eles refletem realidade. Isso. Vale mais do que a minha opinião, mais do que a sua. Porque aquilo ali é realidade, é o que está acontecendo. Mas aí vem as pesquisas. Acho que essa é de São Paulo. A cada 1 minuto em São Paulo, 11 mulheres recebem um soco. Cada 1 minuto. Então, o tempo que a gente está pensando aqui, está conversando aqui, quantidade de soco. É verdade. Aí, no Rio de Janeiro, no ano que você chamou a atenção da pandemia, 2021, 33 mil medidas protetivas foram deferidas no Rio de Janeiro. Não é no Brasil, não, no Rio de Janeiro, para salvaguardar a vida da mulher. Esse ano, no primeiro trimestre, 9 mil medidas protetivas já deferidas. Tem algo muito sério acontecendo. Mas por que os homens não toleram o término de relacionamento? Tem algo aí a ser avaliado. Porque pensa comigo, o pai, a mãe, que é uma figura que eu julgo muito querida por todos nós. Se o pai fala assim, não quero mais você na minha casa, nunca mais fale comigo. Ninguém mata o pai. Ninguém agride o pai. Se o melhor amigo falar isso, não tem medo de morrer. Não tem medo de ter o corpo queimado, violentado. Nada, zero. Agora, se a mulher que ele encontrou há 2 anos atrás, há 2 meses atrás, falar isso, vira vítima. Tem algum problema nisso. O problema está na cabeça dele, que acha que é propriedade. Aí você bateu. Há uma conformidade ou há uma conclusão equivocada na cabeça de grande parte dos homens de que a mulher, ao se envolver com ele num relacionamento, passou a ser propriedade dele. Para mim, isso é um dos maiores absurdos da vida. Porque, voltando, quando eu te falei, quando eu fazia casamentos, eu fiz casamentos de vários casais assim com 18 anos até. Então, eu sempre falava isso. Vocês não têm maturidade, vocês estão construindo uma vida agora. Os dois com 18 anos. Essa história eu nunca me esqueço. E eu falei muito sobre isso. Sobre respeito, sobre nunca um perder a admiração pelo outro. Porque o que uniu eles ali pode não ser amor na realidade. Pode ser uma atração. A pessoa tem 18 anos, não sabe nada da vida. Que é muito pouco para um relacionamento. Não é? Mas quiseram casar e casaram. E a minha preocupação
Foi enorme. Mas assim, eu tô ali temporário, eu tô ali para fazer a cerimônia. Então, eu acho que no meu papel, o que me cabia era falar coisas com mais suavidade, mas sempre explicando assim, quando vocês se desentenderem, em vez de continuar a briga, cada um vai para um lado, esfria a cabeça, sabe? Vai dar uma corrida na praia, vai fazer alguma coisa, vai assistir, sei lá, vai assistir um programa, qualquer coisa para a poeira baixar. E dar uma noite de sono pro problema, porque no outro dia pode ser que esse problema nem seja problema. Talvez nunca tivesse sido. Isso. E se por acaso for um problema, você já está com a cabeça mais tranquila, né? A poeira já baixou, para poder resolver de uma forma mais inteligente. Então, eu sempre me senti nessa obrigação, que é justamente para ligar tipo um alarme na cabeça da pessoa, para não chegar nesses absurdos que a gente está falando aqui agora na mesa. E essas histórias são muito boas porque elas corporificam o que a gente está pensando, que a gente está falando. Isso. É porque é curioso. Você, na sua atividade de casar as pessoas, você pega o casamento no início. Eu, na minha atividade de advogado, eu pego o casamento necessariamente em crise. Isso. Seja tem uma crise pontual que eles querem melhorar, seja porque tem uma crise que já finalizou o casamento. Então, são olhares diferentes. O seu olhar é um olhar de proteção futura. Isso. Para evitar ou diminuir danos de conflitos. O meu já chega quando o conflito está feito. E aí, tentando entender a dor daquela mulher para, com o menor trajeto possível, menos doloroso, resolver. Tem um caso que é muito bom. O cliente chegou, ela estava 10 anos casada, com 2 filhos, fora do mercado de trabalho, o marido muito bem posicionado, e aí ela contou na consulta a história dela, o que se passava dentro de casa. E aí fez uma pergunta: doutor, será que eu estou errada? Será que eu sou maluca? É isso mesmo? Falei: olha, vamos esquecer o seu casamento. Vamos falar de sociedade. Casamento é uma sociedade, mas vamos falar de sociedade mercantil. Uhum. Você, junto com uma amiga, abre uma empresa. Ok? Na sequência, vida normal da empresa. Aquela vida dura, de desafios, de escassez, em algum momento de abundância, mas necessariamente de relacionamento entre você e a sua sócia. A sua sócia, que tem 50% da empresa e você 50%, não te ouve. A sua sócia não leva em consideração as suas decisões. Sempre a dela prevalece. A sua sócia não te apresenta as finanças da empresa. A sua sócia não distribui o lucro da empresa para você. A sua sócia não permite que você saia daquela empresa. Essa sociedade faz sentido para você? Não faz nenhum sentido. Então não tem como o casamento fazer sentido se ele segue essa mesmíssima linha de desrespeito. Se o outro não reconhece em você esses direitos básicos que você tem, sai fora. Não se iluda. Não vai melhorar. Filho não vai melhorar relacionamento. Só piora até. Porque aumenta o problema. E quanto mais o tempo passa, mais problemas ficaram, mais problemas mal resolvidos estão na cabeça de um e de outro. É uma bola de neve, isso. E o atrito começa. Aí começa. E aí tem uma problemática. O outro, muito pujante, já se acostumou a diminuir você. Você cada vez menos sem força, cada vez mais isolada do mundo social, cada vez mais velha. Faz o quê, Mark? Prisioneira do outro. Aí o que te cabe é uma depressão. É a louca, é a impaciente. As luzes que se apagam para você. Se apagam e que ninguém mais quer ver, porque as pessoas já se cansaram de você. E você já recebe um estigma de... Ah, sempre quis. Ah, eu falei, mas não adianta. Isso foi ótimo você falar desse jeito. Tá colhendo o que ela merece. Você me lembrou até o caso agora da Ana Hickman. Por quê? Aí as pessoas falam: pô, mas ela é rica. Ela faz o que ela quiser. Ela está casada há mais de 20 anos. Na minha opinião, isso não começou nesse dia. Na minha opinião, isso aí já vem de muito tempo. Porque quando botaram vários pedacinhos de vídeos ali, a gente via que existia uma violência moral ali na forma dele de falar, de agir e tudo. Chegar às vias de fato, que para mim não tem perdão, isso aí... eu acho que tudo pode ser conversado. Chegou a violência, acabou. Esquece, não tente
Na minha opinião, eu acho que qualquer tentativa depois de uma violência física é pura ilusão. Então, e agora a Lei Maria da Penha, ela também automaticamente já bota a medida restritiva, né? Ainda que a pessoa não queira, que foi até o que aconteceu. Mas, assim, voltando a esse caso da violência, se chegou nesse ponto, cara, esquece. Se chegou nesse ponto, segue sua vida, procura seus direitos. Você tem que cuidar da sua liberdade e da sua vida, da sua família, dos seus filhos, que muitas vezes, né, viram reféns, que vira uma prisão, né, Renê? Vira uma prisão, ainda mais quando é um cara narcisista. Eu sei que também acontece do outro lado, mas aqui a gente está conversando sobre, estatisticamente, os homens fazerem isso tipo quase 100%. Né? Numa estatística, né? Não estou falando que todos são assim, que tem muita gente aí boa pra caramba. Né? Mas nessas relações que acontecem, essa dificuldade da mulher sair e com respeito é absurdamente grande. E aí eu volto lá naquele caso. Se fosse uma relação madura, as pessoas entenderiam que ninguém é dono de ninguém. E eu agradeceria de ter convivido com aquela pessoa durante um tempo, porque eu fui feliz durante um tempo. Não é porque agora não está, né? Então eu não tenho por que te deixar na miséria, não querer dividir o que é nosso, que a gente construiu, porque é uma relação em comum. Enquanto um trabalha, o outro está trabalhando também da outra forma, você está cuidando de família e tudo. O que você fala sobre isso, Renê? Ô Marquinhos, dificilmente uma pessoa que ao longo da sua vida desrespeitou outras, seja no ambiente profissional, seja no ambiente de aprendizado, de escola, de faculdade, de amizade, dificilmente essa pessoa que se acostumou ao desrespeito vai te tratar com respeito dentro de casa. Você não é o que a gente fala muito aqui no Rio de Janeiro, né? A última bolacha do pacote, não é? E no caso, a última bolacha do pacote está toda quebrada já, né? E se não tiver, fica. É verdade. E se não tiver, fica. Em regra, pessoas que ao longo da vida desrespeitaram outra vão manter esse comportamento para o futuro. Então, acende um alerta. Agora, quando a gente fala de maturidade, não adianta pensar só no casal. A maturidade tem que ser olhada no todo. O casal está inserido no contexto social. Ao longo da vida, esses sinais de violência que foram brotando, quem está de fora na arquibancada? Viu nada? Uhum. Não se importou com nada? Ah, mas é porque ela é muito rica, então não acontece nada com ela. Você está falando sobre o que você pensa do mundo, não o que está acontecendo com ela. As pessoas acham que dinheiro resolve o problema, né? Resolve alguns, mas dinheiro, não esses. Que as pessoas que têm dinheiro são muito boas por essência. Gente, dinheiro é volátil. Uma hora você tem, outra hora você não tem. A sua essência não, está sempre com você. Ah, mas ela é muito bonita. Mas pessoas bonitas não sofrem violência? Então, o ponto não é só você olhar para o casal. É olhar em que contexto social, hoje, 2023, nós estamos. Para onde a gente caminha enquanto sociedade. Você se preocupa com o outro? Quando tem uma discussão de uma amiga sua com um namorado, você está de olho? Você fala, coisa chata, vou sair daqui. Porque é o mais fácil é falar isso. As pessoas também têm um pouco de medo de se envolver, né? Porque, de repente, o que acontece? Eles estão lá bem, você que fica mal. Tem esse lado. Mas você fez o seu. Você fez o seu. Eu me lembro, ô Marquinhos, isso tem uns 10, 15 anos. Esse tema do direito da mulher não era pauta nacional. Uhum. A gente estava numa viagem de Réveillon, em Florianópolis. E aí, uma amiga que estava no grupo tinha ingerido muita bebida alcoólica a ponto de ficar fora de si. E eu falei o seguinte, olha, ninguém mais dá bebida alcoólica para ela. Aí um amigo continuou dando. E eu não sabia. Final da festa, ela estava absolutamente inconsciente. E andando. Aí esse amigo falou assim, ela vai dormir comigo hoje. E tinham amigas também. E aí eu falei, não vai. Ela não vai dormir com ninguém. Ela vai dormir na cama dela. Eu recebi comportamento reprovável, eu fui reprovado por todos, inclusive pelas amigas dela. Não, você está querendo atrapalhar o casal. Olha só, nunca foram casal. Não vai ser casal nessa condição. Amanhã, quando ela estiver bem, vai lá e conversa com ela. Desse jeito não vai. De si. Aí fomos pro hotel, todo mundo. Eu lembro que eu coloquei ela na cama, virei, ela caiu, bateu a cabeça no chão, um galo na cabeça e tal. Aí no dia seguinte eu falei,
Vai todo mundo refletir, café da manhã a gente resolve tudo. Esse meu amigo ficou 3 anos sem falar comigo e o clima azedou na viagem. Porque 15 anos atrás isso era comum, o Marquinhos. A gente precisa olhar o passado. Era comum a mulher, em razão de ter ingerido bebida alcoólica, ter que aceitar tudo. E as pessoas acreditavam naquilo. Então, quando a gente olha para 2023, tem evolução. Graças a Deus que hoje não se tolera mais esse comportamento. E não tem que tolerar mesmo. É o que aconteceu no Big Brother. Passou a mão na mulher sem ser autorizado, está expulso e a delegacia. Chega, já deu. E não é tratar isso como vitimismo. Mas... Não cabe. Desrespeitar o corpo do outro não cabe. E não tem desculpa. E quando pedir desculpa, não coloco mais. Eu fiz isso, mas ela estava bêbada. Eu fiz isso, mas estava com roupa curta. Não, aí não cabe. Desculpa. É para amenizar a culpa, né? Então você não está pedindo desculpa. Né? Então, assim, quando a gente olha traço histórico recente para o hoje, tem uma evolução. Essa evolução coloca as mulheres hoje num ambiente de reclamar os direitos que possuem. Nós, homens, não compreendendo essa fase de mudança e não querendo aceitar a diminuição dos direitos que nós nunca tivemos, mas sempre nos apoderamos, o que a gente faz? Violência. A mulher vira alvo. É um momento de transição social, é um momento de atrito, que vai passar, mas em que eu bato palma imensamente para essa geração de mulheres absolutamente vitoriosas e guerreiras que estão entrando num fronte duro de batalha de modificar pensamento social. Com certeza, a geração de 10 anos de idade, 15 anos de idade, vai ter um comportamento muito melhor do que o que a nossa geração teve e melhor ainda do que o que os nossos avós tiveram. E a gente está vendo agora uma transição, assim como você falou. As mulheres agora elas estão começando a reconstruir a sua história. Né? Palmas para elas. Muita. Salva de palmas. Se alguém merece palmas na atualidade, não é nem no Brasil não, Marquinhos. Se alguém merece palmas, salva de palmas, na história mundial, nesse período que a gente passa, são as mulheres. Disruptivas, entraram no terreno para cortar mato alto, para falar, nós existimos, temos os nossos direitos e eles serão respeitados, queiram vocês ou não. E quando elas fazem isso, entendamos, nós homens, elas estão defendendo as nossas filhas, as nossas netas. Elas não terão que suportar o que elas suportaram da nossa geração e da geração que foi anterior à nossa. Chega, uma salva de palmas para elas mesmas, elas merecem. É isso. Mulheres aguerridas, que não usam vitimismo, elas estão indo lá para mudar a história. Não tem, isso tem dado. Que vitimismo. Isso. Toda hora uma mulher sendo assassinada. Toda hora. Isso. Aí vamos os Red Pill. Vou aqui buscar na história das 33 mil medidas protetivas no Rio de Janeiro, 0,001% que foram mentirosas para desconstruir as 33 mil verdadeiras. Mas são 300 mulheres que mentiram dentre as 33 mil. Não, mas não estou nem aí para as 300 mulheres. Você que foi procurar isso para desconstruir a realidade social, vai para psiquiatra, vai para psicólogo, vai se tratar. Aliás, eu gosto muito da Lei Maria da Penha, Marquinhos, que ela fala o seguinte, uma das penas, professor, vai sentar no banquinho da sala de aula da psicologia. Não é reclusão, não é cadeia imediata, não. Você vai aprender, junto com a titia psicóloga, que não é assim que se trata as pessoas. E tá certo. E o primeiro passo de mudança nosso, interno, íntimo, é reconhecer quem nós somos e entender que todos nós, eu, você, todo mundo precisa mudar. Mudar no sentido de ser melhor amanhã do que nós somos hoje, pô. Essencial, né? É verdade. Qual o sentido, Marquinhos, de você acordar hoje e dormir do mesmo tamanho que você acordou? É muito sentido pobre. fez seu dia? É pobre. Não, mas daqui a 50 anos eu estou confirmando tudo que eu falo hoje. Eu estou afirmando tudo. Eu sou esse machista porque meu avô falou, porque meu tio falou. Sai desse pau, querido. Muito vamos pequeno dar pra frente. isso, gente. Vamos dar pra frente, vamos evoluir enquanto sociedade. Renê, a gente falando sobre isso, o casamento não deu certo. Aí a mulher está querendo retornar ao âmbito profissional, né? Porque ela ficou ali tanto tempo. Esse apagão no currículo da mulher que decidiu a vida para cuidar da família, né? Que dedicou a vida, no caso. Ela decidiu agora que ela vai viver a vida dela. Fala um pouquinho disso aí. Esse tema aí foi até redação do Enem, né? Tem já jurisprudência acima disso. Marquinhos, olha que legal. Esse vídeo do apagão no currículo, aliás, isso virou um jargão nacional, né? O apagão no currículo da mulher. Graças a Deus, e olha como é que a fala tem o poder de trazer reflexões novas. Esse vídeo virou um jargão nacional. Apagão no currículo da mulher. Aquela mulher que abdicou
da carreira para tomar conta da família, que depois o marido termina e ela se vê na necessidade de entrar no mercado de trabalho com 20 anos de história profissional simplesmente apagada. Que empresa contrata? É verdade. Agora, por que as empresas não contratam? Vamos valorizar essas mulheres que elas têm altíssimo valor. Agora, tem evolução. Essa história do apagão está vindo de 1 ano e meio atrás, que foi quando eu soltei esse vídeo. Fruto de um podcast que foi muito legal, que olha como é que a fala, como é que o podcast tem capacidade, né, de trazer coisas boas. É o futuro, né? Marquinhos, esse ano, o Tribunal de Justiça do Paraná precificou na pensão alimentícia o tempo que a mãe desenvolve, precificou na pensão alimentícia o tempo gasto pela mãe para cuidar dos filhos e que o pai não gasta. Então é o seguinte, o Tribunal de Justiça do Paraná fala assim, pensão alimentícia, além de saúde, além de escola, de deslocamento, de moradia, está também como item a ser precificado o tempo que a mãe coloca dela para tomar conta do filho que o pai não está colocando. Ó que maravilha. Aí tem mais evolução. Não é só isso, não. A gente está evoluindo. Agora, o tribunal fala assim, quando tem o término de relacionamento e há uma discrepância entre a qualidade de vida do homem e da mulher, a mulher passa a ter direito a uma indenização. É o que é chamado de alimentos compensatórios. Você vai ser compensada pela quebra da sua qualidade de vida. E muitas vezes, Renê, botando uma vírgula aí rápido, o ex-marido, né, no caso, fala assim, mas para que eu vou pagar? Ela não fazia nada. Não vai, tomar conta dos filhos não é nada. Ela não fazia nada, tinha vida de madame. É isso. Então, e muitas vezes essas mulheres reproduzem a mãe que ele tinha na infância, que o marido tinha na infância. Quando ele fala isso da mulher dele, ele está falando que a mãe dele não tinha valor nenhum. Aliás, tem muito homem que casa com mãe, né? Não casa com mulher. Eu nunca entendi isso. O sujeito casa para a mulher botar a comidinha no prato dele. Casa para arrumar a roupa dele. Para arrumar a casa dele. Para arrumar a casa dele. Não era melhor contratar uma empregada? Não saía mais barato? Mas isso não era o que a mãe dele fazia? É. Não é? Aí ele vira para a mulher de hoje, isso que você faz não tem valor nenhum. Você está falando da sua mãe, pô. Qual é a lógica disso? Quem tem mais valor na nossa vida é a nossa mãe, né? Então, a gente entra num espiral de loucura social, reproduzindo coisas que não fazem sentido. Tanto não faz sentido, Marquinhos, que essas conversas, elas são capazes de provocar mudança social. Eu vejo nos meus amigos mais próximos. Uns se afastaram por completo, só que outros passaram a ter alto interesse no tema e a se autoavaliarem enquanto pai, enquanto marido ou enquanto ex-marido. De fazer um exercício interno. Poxa, sou muito melhor hoje do que ontem. Aliás, tem um grande amigo meu aqui de Niterói, o Carlos Parreira. Ele tem uma filha que mora a 200 quilômetros de distância. Ele nunca atrasou o horário de buscar ela na escola. Ele sai de manhã, pega 200 quilômetros de carro, pega na hora. Eu falo assim, Carlos, você é um ótimo pai. Fala, Renê, eu faço mais do que a minha obrigação. Eu não vou deixar minha filha esperando. A mãe já fica durante a semana toda. Quando eu vou pegar na sexta-feira, eu não posso atrasar 5 minutos. Ele valoriza a mãe, porque sabe que é a mãe, né, que dá a educação, que está cuidando, está mais tempo com a filha dele. Olha que relacionamento grandioso. Após o término. Mas esse é um homem de verdade. Esse é um homem. E hoje eu tenho falado com as amigas, quando a gente sai todo mundo em grupo, e agora é uma pauta frequente na roda de nós, amigos e amigas. Elas passam a avaliar mais o homem olhando como ele trata a filha depois do término do casamento, como trata a ex-mulher. Isso está muito legal de ver, pelo menos na minha rede de amizade. Não é mais o bonitão que chega, botando uísque na mesa, botando vodka na mesa. Não. É como é que você trata a sua família ou a sua família que terminou ali no relacionamento homem e mulher. E, por exemplo, o Carlos hoje tem muito mais valor do que antes, porque elas passaram a avaliar que ele é um ótimo pai. Então, assim, tem um processo de mudança, ele é lento, mas ele está acontecendo. Está acontecendo também, concordo. Não é? E a gente precisa comemorar, sim. É isso. E só que eu falo sempre, vamos comemorar, mas nunca esquecendo essas mulheres que estão promovendo essa mudança. As aguerridas, é isso aí. Renê, antes da gente terminar, como a gente já falou sobre esse lance do pai, que tem o maior orgulho de buscar a filha 200 quilômetros sem atrasar, vamos falar um pouquinho do abandono afetivo, que quando acontecem as separações,
não estou falando que sejam todos os casais, mas muitos acham que não tem mais obrigação nenhuma com o filho, que não está nem aí. Já que ele paga uma pensão, o problema é de quem ficar para o outro lado. Então, Marcos, hoje, esse ano, 2023 no Brasil, de janeiro a agosto, 110 mil crianças nasceram e não tiveram o nome do pai colocado na certidão de nascimento. Isso vai dar uma média, nesse ano, de 500 crianças dia. 500 mães solo dia. 2023. Com acesso à informação. A criança já nasce... Hoje, 500 crianças no Brasil já nascem com abandono afetivo. Além dessas, várias outras se deparam com a certidão de nascimento constando o nome do pai, mas que o pai não vê. Vê 2 vezes no ano. E se acha o herói. Eu nunca vou entender isso. Sabe por que se acha o herói? Porque a sociedade se acostumou a entender que o pai que paga a pensão ou que dá algum dinheiro, algum alimento da forma como quer, já se tornou um herói. Ele se vê desobrigado de ter que cuidar do filho. Só que não é assim que funciona. A Constituição brasileira está lá, é dever de pai e mãe. Educar e cuidar dos filhos. Educar e cuidar. Não vem com essa que você paga a pensão alimentícia que você, por si já só, não precisa fazer mais nada. Pelo amor de Deus, evolui enquanto pequeno, ser humano. É verdade. Então faz o seguinte, pai e mãe passam a ter o mesmo comportamento. Criança está lá com 5 anos, pai e mãe abrem uma conta, coloca o dinheiro da pensão e vai cada um para a praia. Deixa a criança com o dinheiro na conta, com 5 anos de idade. Não dura 2 dias. É verdade. Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E chega de bater palma para pai que se acha herói pelo simples fato de fazer o mínimo que é pagar a pensão. Aliás, estava conversando com um promotor, e aí o promotor, doutor Renê, estou há 20 anos na infância, aqui na promotoria. Eu nunca vi um abençoado de um pai falar o seguinte: olha, está muito baixa essa pensão alimentícia aí, tem que dar mais, porque eu estou ganhando muito bem. Olha, aumenta a pensão porque eu estou com mais dinheiro. Olha, a mãe é perfeita, eu quero ajudar mais ainda meu filho porque ela gosta do meu filho. Não, é só penúria, é só tristeza. É pai que sai do contrato social da empresa. Aliás, isso é real. Coloca a irmã no lugar. A irmã é conivente. Aí é contratado pela empresa da família, ganhando R$ 1.500 para pagar R$ 300 de pensão. Não está tudo bem, não, Renê, Marcos. Esse caso já aconteceu com parentes meus. Bem afastados, mas já aconteceu. E eu me lembro de crescer ouvindo de vez em quando essa história. Era uma família que tinha muitas posses, postos de gasolina, muita coisa, muitos imóveis na região de São Paulo. E quando eles resolveram se separar, ele passou tudo dele para o nome do irmão, para não dar nada para a mulher, para os filhos. Qual foi o castigo dele? O irmão nunca devolveu nada para ele e ele morreu na miséria. O irmão, a família rica até hoje, isso tem muitos anos. Eu me lembro de ouvir isso nos anos 80. E eu acho que esse foi o grande castigo dele por se achar o espertalhão. E o irmão, se for para fazer um gol de placa, tinha que ter pego o valor atinente à mulher e repassado para ela. Ele também não está certo, não, porque não devolveu. Não tá errado. Mas... São 2 errados. Aliás, é a família dos errados, né? Mas só dele ter feito isso, eu acho que já valeu o castigo que ele passou. Infelizmente, a família acaba sendo castigada também. Né? Agora, mas esse é um alerta. Quando você entra num relacionamento, você entender de onde vem, qual é a história, quem cerca o seu parceiro de vida, diz muito como será o seu futuro. Aliás, tem uma máxima, né, no mundo todo, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então faz o seguinte, não olha para a pessoa que você se encantou. Olha para as 5 que estão ao redor dela. Faz uma média e vê se aquilo para você é adequado ou não. Porque com isso você sai do aspecto do cheiro, do cabelo, do sorriso e vai para um ambiente de racionalidade que vai te dar uma indicação importante de quem é aquela pessoa. Uhum. Isso facilita muito na tomada, na continuidade daquele contrato. Verdade. Eu sempre relembro, contrato de casamento tem que ser feito por pessoas maduras. Obrigatoriamente, Marcos. Você pegar pega um filho seu, investe dinheiro nele. Muito. Coloca ele para estudar em Harvard. A depender com quem ele case, Harvard perde todo sentido. Exatamente. Perde, porque a pessoa aprisiona ele. E o currículo dele não faz mais sentido nenhum para o mundo. Então, se importar mais com quem a gente faz o contrato de casamento, revela respeito com a sua história, com a história do outro, com a história dos parentes, dos amigos que estão em volta,
e mais ainda com os filhos que possivelmente serão gerados nessa trajetória. É isso aí. Tem um ponto que eu sempre digo o seguinte, ô Marcos, quando as mulheres chegam com casamentos que elas julgam falidos. Eu sempre falo assim, não é falido o seu casamento. Se quando você casou, você não tinha a sua filha, esse casamento fez todo sentido. Se quando você casou, você não tinha a sabedoria que você tem hoje, fez todo sentido. Se a sua filha é quem é, com a digital que tem, é porque o pai é aquele. Nunca se culpe pelo pai. Agradeça sempre por ele ser o pai, porque é ele que possibilita a digital da sua filha. O que te cabe é sair desse mar de frustração, que ele não faz sentido, é entender que há caminho fora desse casamento, levando consigo a sua história, os seus direitos e o sorriso da sua filha. Tá tudo bem. E a sua dignidade. Vamos para frente. A vida você tem duas opções. Vou me guiar pelo retrovisor e fico preso ao passado, só que o retrovisor não me dá o comando futuro. Ou vou olhar para frente, nunca esquecendo do retrovisor, porque ele é apenas uma referência da minha vida. Pronto, vamos andar. Eu sempre digo, tem caminho. Verdade. Basta a pessoa querer também. Basta querer e poder. Porque relacionamentos muito negativos acabam fazendo que a pessoa não possa mais. Não é que ela não queira, ela não possa. Por exemplo, o caso da Ana Hickman, ela está ali há muito tempo. Mas não é porque ela quer. Porque ela não consegue sair. É difícil sair de um relacionamento abusivo. É muito complicado. Então, o olhar social, que é sempre voltado para a vítima, levanta, vamos, talvez devesse, em algum momento, olhar um pouco o ofensor, dar um tapa na mesa e falar, chega. Até aqui foi. Parece que a pessoa precisa de um sacudimento para acordar. Parece que ela está vivendo assim numa coisa que, sei lá, parece que está num... Não sei, nem sei dizer. Mas parece que ela não está ali na realidade. Ela está com um pensamento que é totalmente fora da realidade, de respeito, de uma relação de poder mesmo, de dominar o outro. Mas é porque ela perde os filtros. Aí fala assim, a gente está casado há tanto tempo, a gente se ama. Não se ama nada, isso nem é amor. Mas ela precisa falar isso. Porque a única coisa que ela tem para sobreviver é essa fala. Ô, Marcos, coloca no lugar dela. O marido chega em casa, ela está se tremendo. Toda. Aí toma ansiolítico para dormir. Nossa. Não pode sair de casa. Compra uma caneta, cartão de crédito avisa, o marido liga na hora gritando e xingando. É verdade. Quando ela fala assim, meu casamento é muito bom, ela está mandando uma resposta que é dela para ela, não é para você não. É assim, fica viva. E aí a gente pega isso como se ela estivesse festejando. A gente também precisa ter um olhar de aprofundar os temas e entender realmente o que tem a dor ali. Qual é aquela dor? Por exemplo, com a Ana Hickman, quando ela aparece com a primeira lesão, com a segunda lesão, com a terceira lesão, pô, gente, chega de cair tanto, né? No mínimo, se eu nunca vou imaginar que naquela família ela é especial de todas e não tem violência, pega essa mulher pelo braço e leva no neurologista, porque ela tá caindo muito. Vamos fazer um check-up nela aqui. É verdade. Pra saber o que tá acontecendo. É que a história não é essa. Não é, ninguém cai tanto. Ninguém cai tanto. Eu tava em São Paulo, conversando com uma promotora, e ela falou assim, doutor Renê, a gente visita muitas escolas para fazer palestra para as crianças de 7 a 15 anos de idade. Em regra, depois das palestras, de 1 a 2 crianças vão conversar com uma professora, com uma diretora, para falar que sofrem ou sofreram abuso sexual. São Paulo, grande centro. O Brasil é continental, dos rincões, rural. Acho que só acontece isso nos fins de mundo aí. E se acontece isso na grande capital, não quero imaginar o que acontece... Nos interiores, por aí. Nos interiores, com a aceitação daquela comunidade, por falta de educação. Exatamente. Então, é um processo de evolução lento, gradual, e que esse bate-papo que a gente provoca é muito útil para a transformação social. Se você notar, entre o ser humano e os animais, julgo eu que a maior diferença está na fala. A fala tem um poder absurdo de fazer a evolução daquela espécie, da nossa espécie. Fala bem empregada, você finaliza uma guerra. Uma fala mal colocada, tempos de paz, você começa uma, né? Se tornam guerra. Verdade.
Renê, quando a gente começou o papo aqui, infelizmente a gente está chegando no fim, porque assim, esse é um tipo de assunto que a gente tinha que fazer um podcast de uma semana, sem parar, né? Só para comer e ir no banheiro. Porque é relacionamento humano, né? É verdade, não acaba nunca e é sempre muito importante. Mas é aquilo que você falou, se eu fizer alguma coisa para mudar a vida de alguém, eu já estou satisfeito. Eu sempre falo aqui com o pessoal, aqui, a nossa produção aqui, que é exatamente isso. Eu amo estar sentado aqui porque eu acho o seguinte, estar sentado na minha frente, uma pessoa normal, um cara normal de carne e osso, possível, como eu, como você, como quem está assistindo a gente, mas está sentado aqui falando de um tema relevante, de um tema importante, que com certeza, eu nem tenho suposição, eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que vão ouvir esse papo nosso aqui, elas vão ter uma luz para saber o que fazer. Então, assim, a gente está cumprindo o nosso dever cívico também de ajudar essas pessoas. Porque quando eu te convido para você sentar aqui, a gente não está só batendo um papo, a gente está fazendo história. Por quê? Porque a gente está nessa transição aí, dessa caminhada que é devagar, mas a gente está colocando combustível no carro de todo mundo. Sendo uma sementinha importante. Isso aí, modificação. Isso aí. E para quem faz uma pergunta, tem várias pessoas que querem contribuir com a pauta do direito da mulher, do respeito, da igualdade entre todos. E aí elas pensam que não conseguem porque tem que ser algo histriônico. Não precisa. Não precisa. Quer colaborar? Coloca uma tarefa sua na semana. Pergunta para 3 mulheres casadas se está tudo bem. Mas pergunta 4 vezes, 5 vezes seguidas. Mas pergunta. Possivelmente uma delas sofre violência. Você, a cada semana, se deparar com uma mulher em violência e se colocar numa posição de ajudar, de dar uma palavra, de dar um conforto, de dar um abraço e falar, estou aqui à sua disposição, você já está fazendo muito. É engraçado que você sabe que eu concordo plenamente contigo, mas eu ainda não tinha pensado que é tão simples. A gente pode começar com coisas muito simples. Simples para você. Para aquela mulher em situação de violência, essa é a libertação Pode ser aquele gatilho, aquela chave que ela precisava. O É eureka. Caramba, era isso que eu queria ouvir. Era o abraço que ela tinha que ter. É possível, eu posso fazer isso. É o abraço Gente, que liberta. Isso é muito importante. Renê, é com muita alegria, com muita satisfação, e falar para você que foi uma grande honra ter você aqui hoje. E eu espero que a gente possa voltar, ter outros encontros desse aqui no Niterói Podcast, porque o assunto é muito importante, muito relevante. Então, já se considere sendo uma pessoa muito bem chegada aqui na casa, e toda vez que você vier, eu tenho certeza que vai ser assim, de grande utilidade para muita gente. Eu te agradeço imensamente a sua presença aqui hoje, que você abrilhantou o Niterói Podcast. Marquinhos, fico feliz pelo convite, parabéns pela sua caminhada. É muito importante a gente colocar numa pauta de debate, numa prateleira de debate, vários temas que estão aí pipocando no nosso país de transformação. O que você faz aqui é de alta relevância e hoje, em razão do alcance da internet, não só para a comunidade de Niterói, mas para o Brasil todo, é importante demais a gente falar sobre temas importantes. Parabéns por você se dedicar, colocar a sua voz a serviço de pessoas que não poderiam ter a voz escutada. Parabéns mesmo, estou aqui à disposição sempre, foi um prazer enorme estar aqui. Eu te agradeço muito, Renê. E vou pedir para você deixar aqui suas redes sociais, contato, se de repente tem alguma pessoa aí assistindo e queira entrar em contato contigo, queira marcar uma reunião, alguma coisa, como é que ela te acha? Meu Instagram é Renê S. Freitas. Pode mandar mensagem lá, vai ser respondida imediatamente. Se quiser fazer uma consulta comigo, Natália Antunes, que trabalha diretamente comigo, vai agendar essa consulta. Eu, em breve, te vejo numa sala virtual de reunião. Essa reunião dura até 1 hora. Ali eu exerço uma escuta ativa, entendo o que está por trás daquela dor, a inquietude daquela mulher, para, junto dela, com a fotografia dos fatos que está na cabeça dela, a gente passar a refletir e caminhar por uma construção de um cenário, de um horizonte novo. Estou aqui à disposição também para o seu programa. Sempre que chamar, estou presente. Muito obrigado. Tá bom? Eu agradeço muito, com muita honra, né? Eu falo que a gente teve aqui uma das pessoas mais ilustres da nossa cidade, Renê Freitas. Muito obrigado. Isso já é excesso de flor, né? Não. Com certeza, eu não exagerei em nada. É isso mesmo. Obrigado, parabéns. Marquinhos. Fico muito feliz. E obrigado pela audiência toda que nos acompanhou até agora, né? É isso aí. Parabéns por você estar nessa missão aí. Que isso aí você é um escolhido de Deus, com certeza.
Agradeço. Valeu, gente. Obrigado.